Diz assim a palavra do Senhor: e disse Elias a Eliseu, e disse Elias a quem? Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Que não te deixarei. 9, verso 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: pois a tua pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalo de fogo e os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Até aqui. Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Meus amados, eu busquei uma revelação de Deus para partilhar contigo ainda esta noite. E Deus colocou no meu coração uma palavra com a temática: quem tu queres ser, sombra ou uma imagem? Quem desejas tu ser, uma sombra ou uma imagem? Eu queria participar desse tema contigo de uma visão mais abrangente, mais congregacional, para que tu pudesses então perguntar para ti e para o teu irmão que está do teu lado: meu irmão, quem tu deseja ser, uma sombra ou uma imagem? Se tu puderes fazer isso, eu quero te agradecer, porque isso também é cultuar ao Senhor. Meu irmão, quem tu deseja ser, uma sombra ou uma imagem? Diga para o teu irmão essa verdade. Pergunte para ele: meu irmão, quem tu deseja ser, uma sombra ou uma imagem? Meu irmão, quem tu deseja ser, uma sombra ou uma imagem? Aleluia. Isso é cultuar. Alguém perguntou ali para o Mateus quem ele deseja ser, uma sombra ou uma imagem? Quem é que vai sair? O jovem vai sair, vai apertar a mão dele, jovem com jovem, que deu Samuel. Samuel, pode ser tu, Samuel? Pode perguntar para o Mateus: Mateus, quem desejas tu ser, uma sombra ou uma imagem? Aleluia! Isso é interessante observarmos. Aleluia! Oh glória, seja dado ao nome do Senhor. Isso é cultuar ao Senhor. Observe aqui, meus queridos. Então, para voltarmos então a nossa atenção, entendemos aquilo que Deus quer falar conosco, quer então a fim de que possamos entender a temática que ora nós estamos com a congregação desenvolvendo esse assunto, vamos passar a desenvolver esse assunto ainda nessa Santa Ceia, quando então entendemos, e para entendermos que através dessa visão abrangente que Deus tem calado ao nosso coração, observamos aqui desde o livro de Gênesis, capítulo 1 a verso 26, com Deus apresentando-se para o homem com o intuito de uma conversa entre a Trindade de Diaconisa Karina. Então ele faz a lume uma conotação, e ele então, através de uma pergunta mais enfática à Trindade, então ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse é o objetivo de Deus, o que diferente no capítulo 19 de 1 Reis, e verso 19 a 20, aonde estando ali Elias passando desde o momento em que Deus tira ele de uma corrida desenfreada em meio ao deserto, e diz
para ele que havia ainda um projeto muito maior, e esse projeto maior deveria ele então ir e voltar para o mesmo lugar e separar alguém para assumir o seu lugar. Ora, estamos diante de uma poderosa, aleluia, e inenarrável palavra, aonde essa palavra, no qual o Senhor, ele faz calar os nossos corações, aonde esse homem chamado Elias, aleluia, observando este moço chamado Eliseu, o profeta do fogo, e aquele que repercute o Deus é a salvação, estando ali junto aos suas juntas de boi. A Bíblia diz que Elias, ao passar por ele, tira a sua capa e joga sobre ele a sua capa e diz para ele: vem e me segue, vem e me segue. E eu busquei entender Deus, o porquê que Elias fez essa visão ser implícita aos meus ouvidos e aos meus olhos. Deus falou ao meu coração e eu quero partilhar contigo. O homem, pela sua abrangência de homem natural, ele precisa de ter um sucessor, ele precisa de levantar alguém para dar seguimento àquilo que Deus tem colocado às suas mãos, não só nesse sentido, mas olhando também nessa análise, eu começo a entender aqui, nesse entrosamento, nessa relação, aonde Deus está dando oportunidade ao moço chamado Eliseu. Estão ele vivendo o anonimato das suas vidas, talvez pensando lá, presbítero, eu vou morrer aqui, junto às minhas juntas de boi, eu vou terminar minha vida, aleluia, como um homem rural, eu vou terminar minha vida aqui, e já terminou, e eu não quero mais envolver-me com outra coisa assim, não. Mas o que ele também precisava saber e que não sabia, é que ali, aleluia, daqui a pouco, alguém estaria dizendo: ei, vai começar uma nova etapa, ei, vai começar uma nova fase, ei, Mateus, é o projeto de Deus para a tua vida, vai começar uma nova, aleluia, página de Deus na tua vida. Sim, entendemos que tanto é pela abrangência do âmbito espiritual, de uma oportunidade de Deus dada a Eliseu, como também usando a Elias. Certo é que o homem sempre tentou governar o homem sempre tentou administrar o homem sempre tentou levar o homem, aleluia, a observância daquela realidade de querer sobressair sobre o seu governo. Mas Deus, quando começa a nos dar a oportunidade de querer usar ao homem, de dar a oportunidade para o homem, de levantar o moço, de levantar a moça, de levantar o ancião, mas ele diz o seguinte: o que ele quer ser uma sombra, ou precisas tu entender que mais importante que a sombra é entender que a imagem que repercute a santidade de Deus também em ti pode ser algo muito maior que o reflexo de uma de alguém qualquer. Deus ainda tem um projeto na minha e na tua vida. Aleluia! Eu começo a entender, queridos, que quando Elias então, ao passar por Eliseu, ali estava começando uma oportunidade de Deus na vida de Eliseu. Eliseu ou Elias traz essa ideia: meu Deus. Elias diz o seguinte no hebraico: meu Deus é Javé. Mas era os últimos preparativos, eram os últimos aqui momentos na vida de Elias. Por quê? Porque daqui a pouco Deus estaria tirando Elias de cena e não projetando uma sombra no qual poderia ter passado ao coração de Elias ao jogar a capa e chamar ele para ser o seu sucessor. Tu será aquele que repercutirá a minha sombra. Não, era muito maior, era a imagem de Deus, era o poder de Deus, era o chamado de Deus, era a santidade de Deus, era o projeto de Deus na vida do homem chamado Eliseu. O que talvez passara pelo coração de Elias, estou sendo, aleluia, âncora, ponte para a vida deste moço que está entre o anonimato, vivendo uma vida isolado de tudo e de todos. Eu sou a oportunidade. Só que Elias não sabia que a oportunidade que Deus estava colocando Elias de frente para Eliseu é para dar então o norte à vida do homem chamado Eliseu. Aleluia. Deus tem um projeto contigo, Eliseu.
Eliseu, o hebraico Deus é a salvação. Havia um tempo, meu irmão, havia um cronograma, havia um projeto, havia não só um projeto, só que este projeto, este cronograma, coisas que nunca havia ter de passado ao coração do moço chamado Eliseu, o poder de Deus na vida dele. Aqui Deus começa a levar-me a entender o que aprendemos também dentro da psicologia, que é o poder da transferência. Elias queria transferir, aleluia, Elias queria passar essa visão, essa análise desse poder que estava sobre a vida dele. Só que Elias não sabia que o poder que estava na vida dele, aleluia, não se compararia ao poder que Deus queria dar para Eliseu. E a pergunta para ti é essa: o que tu queres ser? A sombra ou uma imagem? Aleluia. A transferência, ou seja, o que é teu terá que tu buscares. Tu serás aquele que irá ter que correr atrás dos teus objetivos. Tu terás então que resolver o que Marcos capítulo 8, verso 34, nessa conversa de Jesus com seus discípulos, ele vai dizer para eles: vocês querem me seguir? Sim, queremos. Mestre, não vamos te deixar. Jesus olha para ele: ei, escute, eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. O filho do homem não tem aonde inclinar a minha cabeça. A raposa tem os seus covis, aleluia, os pássaros, as andorinhas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nada. E aqui eu te faço mais uma vez essa pergunta: o que tu queres ser, uma sombra ou uma imagem? Glória a Deus. Jesus olha para eles e diz o seguinte: eu não estou aqui para transferir a vocês, ou para que vocês transfiram sobre mim aquilo que vocês terão que resolver. Mas Jesus está dando uma oportunidade de tirar a mim como a ti, e como deu aos seus discípulos o desejo desses moços a querer seguir o Senhor de uma maneira de pegar a sua própria cruz e não transferir, aleluia, para os ombros do teu irmão, mas tu levar o teu próprio fardo. Elias e Eliseu. Começamos a entender aqui que Jesus está dizendo: segue-me, segue-me. Pega a tua cruz e siga-me. Não existe transferência no mundo espiritual. Para a Bíblia, vemos Elias estava indo para Gilgal. A palavra Gilgal, o hebraico, quer dizer roda, ou além de roda, rolo. Seria aqui a raiz do hebraico chamado redemoinho. Isso significa o quê? Significa tempestade de vento. Aleluia. Nessa tempestade de vento em que Elias está dizendo para Eliseu: fica-te aqui, porque eu tenho que descer para Gilgal. Ele está dizendo: fica-te aqui, porque eu tenho que descer no impulsionar do Espírito. O pneuma de Deus está mandando eu descer para Gilgal. Aleluia. E eu começo a olhar quando vejo também esse mesmo tempestade de vento atuando na vida do homem chamado Jó, quando ele então diz para o próprio Deus: desce aqui. Deus desce entre um redemoinho, ou seja, numa tempestade de vento, em consonância com o paracleto de Deus, que é o sinônimo do vento, do hálito, que é o sinônimo do pneuma de Deus. Ou seja, Deus desceu entre a Trindade, sustentando ele nos ares. Como então agora o homem chamado Elias está dizendo: eu vou descer para Gilgal. Sabe o que ele está dizendo? Onde então ele recebe uma resposta de Eliseu: bem vive o Deus dos céus, assim como tu também vive, eu vou descer contigo e não te largo, aleluia, hipótese alguma. Ou seja, Eliseu entendeu que o chamado de Deus na vida dele tinha também que ter a ação do pneuma, tinha que ter a ação do paracleto, tinha que ter a ação do pneuma de Deus, que é a ação do Espírito Santo na vida de um homem, para que ele não venha sustentar-se na analogia ou o reflexo de querer ser uma sombra, mas sim repercutir a imagem de Deus, a ação do Espírito Santo. Fica-te aqui, disse Elias, e eu vou para Gilgal.
de uma maneira que ele está dizendo: eu vou para julgar. O Deus está com o chamado paracleto de Deus, o vento do Espírito que repercute a ideia do redemoinho, o tempo ou a tempestade de vento. Para Eliseu só era então uma companhia, para Deus era uma vida em movimento do avivamento. Para Eliseu era somente seguir Elias, para Deus era uma ação do Espírito Santo na vida de Eliseu. E a pergunta é essa: temos como fazer a obra de Deus sem um avivamento do Espírito? Aleluia. Quando Elias fala para Eliseu: fica-te aqui que eu vou descer para Gilgal, ele está dizendo: à medida que tu receberes o Espírito, eu também quero. À medida que tu receberes o pneuma de Deus, é a mesma proporção que também eu recebo. É por isso que ele não se afastava do homem chamado Elias. É por isso que ele não deixava Elias. É por isso que quando Elias vai dizer para ele agora: ei, fica-te aqui e eu vou descer até Betel. Observa, a palavra Betel quer dizer no hebraico casa de Deus. Quando eu olhei para essa razão, que quer dizer a habitação, aonde então Elias estava dizendo: eu vou fazer uma faxina interna. Ou seja, ele está dizendo, como também uma análise, onde Deus mora, tem que estar a casa de Deus, o Betel de Deus, a Betel de Deus, que é a moradia ou a habitação de Deus, aonde então agora Deus, por reflexo de o impulsionar do seu Espírito, leva o homem chamado Elias ao desejo de descer a Betel. Ou seja, ele está dizendo para Eliseu: fica-te aqui, porque eu preciso fazer uma faxina interna para receber o dono da casa. Como nós participamos da ceia, sim, estamos numa euforia de uma mudança de ano. Estamos agora, aleluia, na expectativa desse novo ano que virá. Já é um ano de uma grande expectativa, sim, glória a Deus. Mas o mais interessante de viver de aquisições tamanha e de viver os nossos sonhos, enfim, o mais importante de tudo isso é nós realizar o projeto de Deus dentro da nossa vida. E para isso, meu moço, e para isso, meu irmão, e para isso, minha irmã, o Betel de Deus tem que estar limpo, a casa de Deus tem que estar limpa, porque se a casa de Deus, a habitação de Deus estiver limpo, você não vai ser a sombra, tu vai continuar querendo ser a imagem de Deus. Fica-te aqui, disse ele, e eu vou para Betel. Vou descer para Betel. A Betel, a casa de Deus. Betel, a casa de Deus, a habitação de Deus. Elias está então dizendo: eu vou ter que limpar a casa. Como também Eliseu não deixou Elias e aproveitou para também fazer o mesmo. Que ser receptivo é o sinônimo da casa limpa. Não tem como nós receber uma visita em nossa casa onde a nossa casa está suja, está poluída, está desorganizada. Quando então recebemos alguém, o privilégio, o desejo, o anelo, a vontade que permeia dentro da nossa mente é quando a nossa casa está organizada. Então o prazer é de todos que chegam até a nossa casa, o Betel de Deus, a habitação de Deus, não só a visita, como aquele que vai morar, e quem deve morar é outro, senão o Espírito de Deus dentro da nossa casa. Fica-te aqui. Eliseu disse: não, eu também vou fazer uma faxina, porque eu não quero ser a sombra, eu quero ser a imagem. Aleluia. O que tu queres ser, a sombra ou a imagem? Enquanto eu estou pregando, tu vai dizendo para ti: eu quero ser a imagem. Eu não me conformo ser sombra. A sombra é a projeção de uma pessoa ou de um ser qualquer. Mas eu não estou te apresentando um ser qualquer. Eu estou te apresentando o dono da vida, o Senhor dos exércitos, Yahvé, aquele poderoso que nunca perdeu uma batalha. É Ele que eu estou te apresentando.
A Bíblia então vai falar que a mesma tomada de exemplo de Elias, dando então uma razão para Eliseu querer projetar o seu coração. Mesmo não obstante a questão, lá onde quando ele joga a sua capa sobre Eliseu, Elias jogando a sua capa sobre Eliseu, ele estava projetando a sua imagem sobre, a sua sombra sobre a pessoa de Eliseu. Mas com o caminhar junto a Elias, e Eliseu foi entendendo: eu preciso entender que eu sou Gilgal de Deus, eu preciso entender que se o vento do Espírito, como o vento impetuoso que encheu a casa nos primórdios da igreja e trouxe o avivamento, aleluia, também para mim receber esse avivamento, eu preciso passar por Gilgal. E quando eu passo por Gilgal, aleluia, o convencimento do Paracleto de Deus levar-me à habitação de Deus. A projeção que parte dentro da minha alma é essa: eu não quero ser sombra, eu quero ser imagem. O homem, ele acaba então se acostumando, e o costume que leva o homem muitas das vezes a sair fora do projeto é porque ele não sabe aonde ele está e com quem ele está e da maneira que ele deve estar. Quando ele não entende o lugar que ele está, seja ela o Gilgal de Deus ou o Betel de Deus, sobre ela a ação do Paracleto como vento invemente, o vento impetuoso, que vai mudar a razão ideológica de qualquer moço, de qualquer moça, que vai mudar a razão de qualquer um que aqui está. Se nós entendemos que esse que está, aleluia, adornando o nosso Gilgal, adornando o nosso Betel, nós nunca vamos querer ser sombra. O nosso desejo, o que faltou para os nossos pais lá no passado, chamado Adão, de não entender que Deus disse: ei, vamos fazer alguém segundo a nossa imagem. Mas o que Satanás disse: não, eu quero que ele seja uma sombra, porque se ele for uma sombra, ele não vai repercutir a glória e o doxa de Deus. Com isso ele não vai querer ser então, aleluia, o reflexo de Deus aonde ele colocar o seu pé. Estás entendendo? Glória a Deus. A necessidade de querermos ser imagem, e não o desejo de querer sermos sombra. Observe, a Bíblia continua fazendo Elias andar, e Elias sai de Betel e diz para o moço: moço, fica-te aqui agora, eu vou um pouquinho mais à frente. Aonde o senhor vai, meu senhor? Eu preciso andar, porque eu tenho que fazer a obra missionária. A obra missionária, meus amados, não podemos fazer parados. A obra missionária, pela ação daquele que domina o nosso Gilgal, é o vento do Espírito, é sempre em movimento. Hoje estamos aqui como uma igreja pequena, mas amanhã a projeção de Deus, de nos tirar do desejo, da razão e do acúmulo, daquela dormência que muitos passam dentro dos seus corações, de quererem continuar querendo ser sombra, mas o movimento de Deus te produz em tu querer ser imagem. Aleluia. Por isso tu vai ir além. Aleluia. Tu vai andar, tu vai te projetar. Aleluia. Aleluia. Mas então Elias está dizendo para ele: fica aqui, eu vou agora até a Jericó. E eu começo a entender, meus irmãos, que a palavra de Deus leva esse homem a desejar, a caminhar, a desejar, a ir, a desejar, a andar, a desejar, a se movimentar, tudo porque ele passara por o chamado Gilgal, que é a ação de Deus dentro de Gilgal, a ação do Paracleto dentro de Gilgal. Jesus. Gilgal estava sendo movimentado pela ação de Deus. Gilgal havia um projeto do Todo-Poderoso. Gilgal havia então uma ação desse Deus. Deus estava trabalhando em Betel, em Gilgal. Deus estava trabalhando na vida deste moço. Fica até aqui, porque eu preciso descer até Jericó. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu começo a entender que Jericó que traz um lugar de fragrância. O hebraico repercute essa ideia. Jericó,
propósito de Deus em fazer que Elias chegasse até aquele lugar. Para não só exalar o perfume suave do Espírito, mas para fazer Jericó ser abalado e exalar o perfume de Deus na vida do moço chamado Eliseu. Jericó precisaria receber o perfume suave do Espírito na vida de Eliseu. Somado a isto, a Bíblia vai falar que Jericó tinha que exalar também essa notícia, em que ali havia moços dizendo: ei Elias, ei Eliseu, tu já sabe que Elias será tomado de ti? Já sei, eu já estou sabendo. Ali havia um grupo de profetas querendo semear a dúvida ao coração do moço chamado Eliseu. O desejo que ele tinha, a certeza que ele tinha de não querer ser a sombra de Elias, mas a imagem de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando ele olha e diz: eu já estou sabendo que ele será tomado de mim. Aleluia. Essa razão, eu comecei a perguntar ao Senhor, meu irmão, minha irmã, o porquê que esses moços estavam trabalhando com Eliseu. Essa notícia que para ele já não era mais notícia, mas era para ele entender que, ao ser desmembrado Elias de Eliseu, haveria então uma necessidade de ele pegar a sua própria identidade e repercutir a identidade de Deus na vida dele, não de Elias. Glória a Deus, aleluia. Levar o nome de Elias é uma coisa, levar o nome do Senhor Ei, Pai, é outra. glória a Deus, aleluia. E Deus estava dizendo para a pessoa de Eliseu, usando Elias, para que Elias então chegasse a esta razão de trazer a lume ao coração de Eliseu. Ei rapaz, não te acostuma com a minha presença, porque daqui a pouco eu serei tomado de ti, daqui a pouco o Senhor vai me tirar, vai me levar para outro lugar. Eliseu está dizendo: eu sei, mas antes de tudo isso eu vou te fazer um novo pedido. E está chegando o momento dele pedir, e quando Elias está dizendo: espera só mais um pouquinho, porque eu tenho que ir mais à frente, eu tenho que chegar até o Jordão. Escuta, ali estava Elias sempre tentando então, como no análise humano, se ver livre da pessoa de Eliseu, mas não era isso, meu irmão. O fato é que ali ele estava sendo então a motivação de aguçar Eliseu, o desejo de querer então ter a sua própria identidade, de ter a sua própria identidade, a próprio ministério dele a seguir, tudo devido que aleluia, está chegando a hora de Eliseu querer deixar de ser sombra para passar então a ser a imagem de Deus. Glória a Deus. A pergunta eu te faço mais uma vez: o que queres tu ser? Sombra ou a imagem? Aleluia. Vai perguntando para ti o que é mais importante, ser uma sombra ou uma imagem? Glória a Deus. Aleluia. Fica-te aqui. Disse então por fim agora Elias a Eliseu: aonde é que o senhor vai? Eu tenho que passar pelo Jordão. Aleluia. A palavra Jordão traz essa ideia, aquele que desce. Olha aí, aquele que desce. Então era como se dissesse para o moço chamado Eliseu: será a última vez a minha descida, porque logo será a minha subida. Eu vou passar pelo Jordão, e quando tu me vires passar pelo Jordão, entendas, é a última vez que tu verás eu descer, porque agora a minha próxima ação será tomada de subir. Glória a Deus. Subir. Subir. Glória a Deus, aleluia. É o desejo da igreja: subir. 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 Convém lembrar, meu irmão, que ao chegar então ao Jordão, Elias pega o seu manto, e a palavra manto aqui traz uma ideia do léxico que quer dizer glória. Glória. A veste que era também proveniente de um profeta. Aleluia. Ele enrolou, e a palavra enrolou quer dizer no hebraico galão, que traz uma ideia de dobrar. Ele está dando toda a razão, toda a motivação
pedir, e quando ele fizer o pedido, ele está dizendo: vamos transformar agora essa teoria em prática. Glória a Deus, aleluia. Quando ele começa a dobrar, moço, o seu manto, quando ele começa a dobrar a sua capa, ele está dobrando a sua capa, e quando ele começa a dobrar a sua capa, que vai então trazer a ideia de galanô, próprio hebraico, ele está dizendo que no verso 9 vai repercutir essa ideia. O que quer dizer o verso 9? Sucedeu que, havendo Elias passado de Eliseu, Eliseu então disse: Elias, pede-me o que tu queres. E então ele disse: dá-me, peço-te que haja então a porção dobrada. Então o que ele está dizendo? Me dá todo o teu manto. Aleluia. Me Aleluia. dá todo o teu manto. Eu quero um pedaço do teu manto. É Deus. Glória a Deus. Dobra ele, me entrega na minha mão, homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Pede o que tu queres. No Aleluia. verso 9, então ele vai lembrar do que ele falou lá atrás, na conversa com o seu mestre. E ele diz: pede-me o que tu queres. Eu quero todo o teu manto. Eu não quero só um pedaço do manto. Eu quero todo o teu manto. Aleluia. Glória. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para Elias: eu quero todo o teu espírito. Eu quero tudo que está dentro da tua mente. O que o espírito no hebraico traz a ideia de mente. Me passa todos os teus conhecimentos. Aleluia. Deus da glória. Eliseu está dizendo para Elias: quando tu me passares o teu manto, me passa todos os teus conhecimentos. E o que repercute este manto é a unção que está sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Verso 10. Elias disse: se tu me vires, e a palavra vir aqui, ouvir, traz a ideia do hebraico olhar. Olhar traz uma ideia das faculdades mentais. Ou seja, se estiveres dentro do teu coração o que tu estás me pedindo, tu receberás. Aleluia. Eu estou esmiuçando essa palavra para que tu Glória a Deus, entendas. aleluia. Antes de tu querer ser uma imagem, não querer ser uma sombra. É O Deus. que passou nesse desenrolar desta relação a chegar de Gilgal até Jordão, o que passou e como passou e de que maneira Eliseu, ao chegar no Jordão, quando o manto chega até ele e quando ele pega o manto de Elias, não foi só o manto, foi toda, aleluia, unção que estava sobre a vida do homem chamado Elias na vida dele. Foi todo o conhecimento que ele disse: passa-me todo o teu conhecimento. Glória. Agora, meu irmão, olhando para essa razão, que significa que se tu deixares cair o teu coração, ou seja, o dom de Deus que já está dentro de ti. Deus. Aleluia. Rapaz, está pedindo algo que tu já tem, Glória a está Deus. pedindo algo que tu já está sobre ti. Aleluia. Então ele está dizendo para ele: já está dentro de ti, assim então te fará. Enquanto eles conversavam, veio um carro, e a palavra carro aqui, evangelista Josué, traz uma ideia no hebraico, moinho. Eu disse: Deus, por que ele mostrou esse carro como um carro de fogo? E o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor trouxe ao meu coração o ministério do homem que se separa para Deus. Ele é como um moinho passando pelo rolo. Ele é trituroso, ele é ardoso, ele é doloroso, mas lá no final a glória o recebe. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. É doloroso, em consonância com Glória a isso. Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de João 16 e 33, no mundo vocês vão ter aflições, de uma maneira que o Senhor está dizendo em consonância com Elias: ei rapaz, tu estás me pedindo a unção, eu estou te dizendo para ti, as faculdades que tu já tem, o conhecimento que tu já tem, o desejo que tu tem de não querer ser uma sombra e sim uma imagem, basta para a razão fundamental de um ministério sólido, abalizado. É isso que
está tendo diante ao Rio Jordão. É, pai. Quando ele rasgando então aí, antes de rasgar a seu manto, e ele olha então como uma visão de uma extrema relevância para o ministério dele. Deus começa a mostrar para esse moço o ministério que ele estava passando, o ministério doloroso, o ministério de angústia. E aqui Deus falava ao meu coração, ó, que quando esses moços agora, recebendo como um carro de fogo, o hebraico aqui traz essa ideia de algo sobrenatural, ó, junto então com a chamada teofania, a presença de Deus, ó, naquele movimento sobrenatural, ó, que ia levar Elias a não separar, não desmembrar, aleluia, do colocar de um lado para o outro, o ministério que estava agora começando lá nos primórdios, no capítulo 19, 1 Reis, aonde ele joga a sua capa sobre o moço e ele diz: vem, me segue, eu vou te fazer a minha sombra. Mas quando ele chega no Jordão, a Bíblia diz que agora veio com um carro de fogo, e separando um para um lado e separando um para o outro. Isso eu disse: Deus, olha aí que coisa linda, quando separa Elias de Eliseu, ou Parade, que traz a ideia do hebraico, que quer dizer o quê? Dividir ou fazer separação. Ali então, meus irmãos, ao ver Elias subindo nesse redemoinho, o manto de Elias caiu, e quando cai, Eliseu, ao pegar o seu manto, sabe o que ele fez? Ele rasgou o manto. Glória a Deus, aleluia. Primeiro ele está pedindo: me dá todo o teu manto. Tu não entendeu, vou te explicar. Primeiro ele está dizendo: ei, pede-me o que tu queres. E ele está dizendo: eu quero a porção dobrada do teu espírito, me dá todos os teus conhecimentos. Glória a Deus, aleluia. Se tu me vires subir, e se tu estiveres atento nas tuas faculdades mentais, e entenderes tu o que vai repercutir esse manto sobre a tua possessão. Quando cai o manto, ele pediu todo o manto, mas quando cai sobre o seu governo o manto, ele rasga o manto. Ele disse: não, o meu ministério é só meu, eu não quero ser a sombra de Elias, eu quero ser a imagem de Deus. Aqui começa uma nova fase da minha vida, aqui começa uma nova etapa da minha vida, aqui começa um novo ministério na minha vida, aqui começa um novo trabalhar de Deus na minha vida. Meu irmão, tu não entendeu ainda, eu vou te explicar. Estamos hoje no último dia do ano, o ano que já está se passando à meia-noite. Vamos ter a virada. Foi uma fase de 2022 em que Deus te entregou um manto, em que Deus te entregou a oportunidade, em que Deus te projetou um Gilgal sobre a ação do Paracleto, em que Deus te levou a Betel sobre a ação de tu seres limpares a casa de 2022 para ser em 2023 um homem e uma mulher mais cheio de Deus, cheio do poder e da autoridade de Deus. Quando Deus te diz: fica em Gilgal, aquele que desce, não tem como tu subir se tu não desceres. Para tu subir, primeiro tu tem que descer. A ação de Deus na vida do homem chamado Eliseu só teve êxito porque ele disse: eu descerei contigo para Betel. Elias estava dizendo: tu vais pegar o meu manto, isso é certo, porque já está decidido em teu coração de tu ser aquilo que tu queres ser. Mas quando ele olha para Eliseu olha para Elias subindo no carro de fogo e um manto vindo voando. Ele pega aquele manto e rasga ele. Quando ele rasga, ele está dizendo: ei, segue aí a tua vida para onde tu estás indo. Mas aqui o poder de Deus na minha vida tem tudo novo. E eu vou começar agora o ministério de Deus na minha vida, porque eu não quero ser a tua sombra, eu quero ser a imagem de Deus. Quem quer ser a sombra ou a imagem? Quem quer ser a sombra ou a imagem? Elias foi tomado ao redemoinho, Elias foi tomado pelo vento do Espírito, Elias foi para o céu, Elias deixou o manto, e alguém olha e diz para ele: é o manto do profeta Elias. Alguém ainda trazendo
carnal, de uma mente diabólica, querendo trazer o mesmo senso de responsabilidade a seguir a sombra de Elias. Elias pegou a capa e disse: não, eu estou rasgando ela, eu estou dividindo. Há uma separação entre mim e ele. Há uma separação entre aquele que já foi e aquele que está. Há uma separação daquele que já está indo, daquele que ainda tem por desejo de se preparar para chegar lá. Elias já venceu a caminhada. Eu estou aqui dando a sequência do projeto de Deus na minha vida, porque eu não quero ser a sombra de Elias, eu quero ser a imagem de Deus na terra. Rasgou a capa de Elias em 2 pedaços, e a palavra rasgar aqui vai trazer essa ideia de abrir os olhos. Abrir os olhos. Glória. Ele viu e dimensionou e conheceu e entendeu que mais importante de uma sombra é ser a imagem. Aleluia. Ele só rasgara a sombra, ou melhor, a capa de Elias. Aleluia. O desejo do seu coração era de repercutir a imagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome. E aqui concluindo, Eliseu, com dúvida, não, Eliseu convicto, que mais importante de que ser a sombra de Elias no final do mesmo, e mesmo trazendo o desejo daqueles moços de trazer um sentimento, não de desconfiança, mas de dúvida. Dúvida por quê? Porque a capa não era dele, mas a capa estava sob a sua possessão. Aleluia. A capa estava sob o seu governo. Já não era mais de Elias, agora a capa era de Eliseu. Glória a Deus. E quando ele Aleluia. pega a capa de Eliseu, ele só diz uma coisa, para que estes moços entendam, esses 50 profetas entendam: eu não estou aqui para repercutir a imagem, a sombra do próprio profeta que foi assunto ao céu, mas principalmente de dar sequência à imagem de Yahvé. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um compromisso com Deus, É para a glória do nome, Senhor. e tu possa ter esse mesmo compromisso com o Senhor. Glória a Deus. O Aleluia. desejo desse 2023 que está chegando, aleluia, Glória a Deus. de Aleluia. não querer ser a sombra do Bertano, do Ciclano, mas queiras tu desejo de ter e ser então a imagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, e que Deus te convença desta razão. Amém. Vamos à palavra do Senhor.